Boa noite a vocês que nos assistem pela TV Aberta de São Paulo. Agora a gente está em quarentena, mas lá na TV Aberta você pode assistir o programa Questão de Justiça ou Face News One, sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, no canal 9 da NET e no 186 da Vivo TV. E aqui nós estamos fazendo essa linha de jornalismo, trabalhando já há quase uma semana e meia sobre os aspectos, sobre o que podemos fazer com especialistas, médicos, procurando orientação sobre essa situação desta pandemia, que é o Covid-19. E nessas 2 semanas quase a gente tem feito reportagens pela live do Instagram com especialistas médicos, advogados, políticos, parlamentares, secretários e também com psicólogos, que vocês vão ver semana que vem, sobre essa nova realidade que o brasileiro e o mundo agora se depara. O mundo mudou com certeza pós essa pandemia, E a gente tem que, com fé em Deus, tocar a vida para ver se a gente sai dessa situação com uma lição. Aliás, com certeza vai acontecer isso. Bom, a gente já está aqui com a doutora Valéria, o doutor Eric está aqui também, nos está assistindo, Renan que está aqui, pessoa boníssima, empresário de agência de propaganda, uma pessoa que hoje à tarde me perguntou, a gente vai sair dessa quarentena? Sair, com certeza a gente vai sair. Agora, sair, como que a gente vai se programar com os protocolos é que vai ficar difícil, Eu quero falar que a doutora Valéria já está aqui. Deixa eu só passar aqui um pequeno currículo dela. Uma pessoa que eu gosto bastante, a doutora Valéria Fará Lopes. Ela é advogada, coordenadora da Subcomissão de Drogas e de Segurança Pública da OAB, meu querido Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A Valéria está aí com um projeto, e ela coordena o projeto Fênix, que é de direitos humanos dos militares, aliás, falando muito em militarismo, mas é uma questão de se falar em todas as questões militares, polícia, exército. Ela também está no Instituto de Direito Coletivo, é presidente de Políticas sobre Drogas, a 19ª subseção, e colaboradora do Conselho Comunitário de Segurança, Centro Lapa, O assunto de segurança pública que eu sempre comento desde a época de 2014 e das comissões que eu participei na OAB. Segurança pública não é só a questão das polícias. Segurança pública é uma questão de Estado. Deixa eu chamar aqui a doutora Valéria e aí vocês já vão participar dessa entrevista conosco, Aqui a doutora Valéria, a doutora Érica, vai ser entrevistado quinta-feira. Vamos aguardar a doutora Valéria entrar. Doutora, boa noite. Para não dar eco, eu vou usar aqui o fonezinho, porque senão não vamos escutar lá bem a entrevista. Como é que a senhora está? Tudo bem? Muito bem, obrigada. A gente aqui... Estou muito feliz, muito honrada e muito feliz de estar com você nessa noite. Eu acho que vai ser um papo bastante produtivo para nós, para quem está escutando a gente, Doutora, muito obrigado. A senhora está numa comissão, para mim, é uma das comissões que as primeiras que eu entrei na ordem, junto com o Direito Constitucional, que é a Comissão de Segurança Pública, E tem o nosso outro lado, que é a parte de Direito Militar. Então, antes de cair nessas questões, infelizmente, a senhora deve ter visto nos comentários hoje, o Brasil passa em número de mortes, a situação da China, E o presidente Donald Trump agora avalia, mesmo falando do Bolsonaro, que o Brasil tomou rumos diferentes do que a Organização Mundial da Saúde fez, Infelizmente, eu tenho que falar dessa... eu queria ficar abstrato, inclusive porque eu votei no Bolsonaro, mas hoje à tarde outro comentário infeliz, que ele dizia: o que eu vou fazer se aumentou o número de mortes? O que ele deve fazer é cuidar do povo brasileiro. É isso que ele deve fazer. Mas eu não quero politizar a nossa conversa, vou deixar para a senhora falar. Quero escutar de segurança pública.
Rio de Janeiro, a senhora vai dar uma lição disso, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, sofre com essa situação. E o policial militar é discriminado, o policial civil e das Forças Armadas. Comente pouco, doutor. Então, eu sempre falo que eu acho que o povo, né, não só o povo do Rio de Janeiro, mas eu acho que o povo do Brasil, nós estamos reaprendendo a viver de uma forma diferente. E eu acho que esse aprendizado vai servir para vai ter um lado muito bom e muito positivo. Que eu acho que quando a gente fala que nós estamos num momento de guerra, um momento de catástrofe, são os momentos que nós podemos mais refletir sobre a nossa sociedade, o que a gente pode fazer de melhor dentro da nossa caixinha, né? E vislumbrar menos a questão dos políticos, mas eu, como sociedade, o que eu posso fazer e não fazer disso uma utopia. E eu ainda acredito que, mesmo que nós estejamos passando por esse momento delicadíssimo, eu acredito muito que, nesse momento desse caos que nós estamos vivendo, eu acredito que vem uma luz nessa história toda. Por quê? Porque a gente começa a refletir, inclusive, do que a gente tem, o que a gente não tem feito e o que precisa se fazer. Eu tenho feito essa análise muito com meus colegas, tanto advogados quanto amigos, empresários. Será que a gente não deveria ter feito alguma coisa antes? E aonde que está a origem desses problemas todos? O que eu posso te falar, a princípio, o quê? Primeiramente, que é muito claro, né? Isso não é novidade para ninguém, que o nosso prefeito e o nosso governador, eles adotam linhas de direções iguais, praticamente, e vem de confronto à relação do nosso presidente. E não entrando em detalhes como esse, eu posso te falar como a população está vivendo hoje, porque a gente tem direções antagônicas nisso. Primeiro, a gente vê, logicamente, o isolamento, que devemos nos isolar, o que a gente deve fazer em termos de saúde, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o lado oposto, que é um povo que precisa se alimentar, que não tem infraestrutura para aguentar durante esse tempo todo esse fechamento, essa reclusão. E aí nós começamos a ver um efeito, que é um efeito temerário, mas que é a realidade. Que as pessoas começam a sair de casa, do Rio de Janeiro. Eu posso te garantir hoje que a quarentena, de uma semana para cá, de 10 dias para cá, a gente vê uma diferença incrível dentro das orlas, o caminhar da população, os camelôs que eles começam a trabalhar. Então, a gente vê uma movimentação que vem de confronto a esse isolamento que é tão pedido pelos órgãos de saúde, pela prefeitura, enfim. É complicado, é complexo. O que eu vejo, doutor, principalmente na questão da orla, a gente estava conversando, a questão da praia e a questão do calçadão, né? Assim, falando broncamente, né? As pessoas não respeitam. Aliás, não é só o que está acontecendo aqui em São Paulo também, doutora, também a gente está alguns períodos do dia lotados, né? Supermercado, talvez farmácia, né? Que você ainda consegue ter uma triagem de entrar. Agora, supermercado lotado, final de semana passeando. Trânsito em São Paulo é o reflexo de tudo isso, né? A gente tem aqui dias que estão razoavelmente com 60% de trânsito funcionando. O que a senhora acha? Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala nas questões de saúde também, de segurança viária, segurança de iluminação. Isso tudo participa da segurança pública, né? A gente não está vendo segurança nenhuma ser tratada, na verdade. Não tem protocolo de segurança. Eu acho que talvez queria que a senhora esclarecesse. Cadê as diretrizes para a gente começar a tomar ações concretas? Porque botar a polícia para prender os outros e algemar na rua também acho que não funciona. Não é bem por aí. Sim, existe uma complexibilidade
nisso tudo, que a gente sempre fala assim, né? A coisa aconteceu lá na Idade da Pedra, praticamente. Por quê? Porque quando a gente fala em termos de segurança pública, o governador, ele colocou o edital, colocou o decreto, viabilizando 46.970, e esse decreto estava lá exatamente o que não deveria ser feito. E, obviamente, ele colocou as forças especiais, né, como um protetor na linha de frente em relação à questão da sociedade, vamos dizer, até do direito de ir e vir, porque nesse decreto ele fazia com que a polícia tivesse realmente ordem para voz ativa de ordem de prisão. Então, realmente, ele, vamos dizer, a polícia militar, as forças auxiliares, ela estava realmente na linha de frente desse projeto. A gente tem que perceber que quando a gente fala em segurança pública, aí a gente começa a perceber que hoje, inclusive no Covid, a gente tem um trabalho da Rio Tour, da Colurb, e órgãos assim que a gente coloca, que não é de segurança pública, mas que está em paralelo e que foram feitas várias reuniões em relação a isso. A Secretaria de Segurança Pública, a Prefeitura, e aí o que acontece? A gente começa a ver um mutirão de pessoas querendo ajudar, cada uma no setor. Mas a verdade é que o trabalho da polícia, vamos falar inclusive primeiramente da polícia militar, que são as forças auxiliares. As forças auxiliares chegaram nesse momento aqui, eu acho que até com um treino de psicologia muito grande. Porque antes dele chegar e ele dar voz de prisão, seja que for na praia, na areia, ele tem todo um treinamento para lidar com uma sociedade no momento que essa sociedade vive num momento de aflição, vive num momento de agonia. Então, ele tem o lado humano e ele tem que observar o lado humano da sociedade que está ali dependendo dele. O trabalho da Polícia Militar, ele foi feito em termos de educação, em termos da orla, em termos de manutenção de espaços no Rio de Janeiro, onde deveriam ser mais vistoriados em relação à questão da Covid. Só que, veja bem, o que a gente traz isso, o grande debate é o seguinte: nós começamos a ter os militares infectados. Ao mesmo tempo que esses militares, eles vêm como heróis, querendo ajudar na linha de frente, existe já comprovadamente o número aumentando de policiais militares dentro desse combate do coronavírus. E aí que a gente se depara com uma coisa que é muito difícil da gente resolver agora, mas tem um caminho. Porque, veja bem, como que eu posso pensar o seguinte? De um lado, nós temos, fazendo um paralelo, a gente tem a história dos presídios. Os presídios, eles tiveram, os juízes tiveram que, nesse momento, liberar alguns detentos que tivessem uma projeção de regime, um regime aberto, e eles estavam indo para a residência deles ficar com tornozeleira. Ok. Por quê? Porque o sistema prisional ele estava cheio, já está lotado, e ali, tendo uma infecção ali dentro, seria o fim. Mas é antagônico você pensar o seguinte: ao mesmo tempo que a gente está pensando nos presídios, a gente solta aqueles que têm realmente ainda um tempo a cumprir, e nós colocamos em maior risco a nossa frota de policiais que estão nesse momento morrendo. E a pergunta que algumas pessoas me fizeram, que chegaram até mim, seria assim: é justo que a gente tire a questão carcerária, as pessoas da carceragem para defender a saúde delas, mas estejamos contaminando a nossa polícia militar? Que é o fato. É o fato. E aí vem uma preocupação muito grande
que eu tenho que te relatar. Inclusive, é uma situação que o Ministério Público já alertou, inclusive as autoridades, no sentido de que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem uma preocupação imensa em relação à polícia e a questão do que está sendo, se realmente tudo que aquilo foi colocado no decreto e a proteção desses militares realmente está acontecendo. Então, o Ministério Público no Rio de Janeiro vem como fiscalizador e realmente até podendo gerar uma ação civil pública em relação à questão dos militares. E nós, como operadores do direito, e nós que cuidamos dessa questão dos direitos humanos dos militares, a gente tem esse dever de observar o que está acontecendo e tentar levar isso aí realmente para as autoridades, para a prefeitura, para o governador, alertando que esses policiais eles estão passando por uma linha de risco muito grande. E não só eles, mas a família deles também. Doutora, eu costumo fazer aqui algumas perguntas de quem participa nessa intenção da live. Tem aqui, como às vezes estou aqui com o Valder, está aqui, a Raquel está aqui, só para falar das pessoas, né? A G. Santos está aqui, o Roberto Constantino está aqui, doutor Eric também é da Comissão aqui de Segurança Pública, aqui de São Paulo, depois a senhora vai conhecer, o pessoal aqui de Santa Catarina, o Ednei, o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul também está aqui. Tem uma pergunta aqui, acho pertinente fazer, Ale Minari, agora, como tudo aqui, né? Marcelo Constantino também está aqui, Luiz Cury, doutor Paulo, estamos concorridos aqui, doutora Magda. Olha, essa aqui, a questão do acidente em serviço para esse PM, será que ele terá isso resguardado? Então, como nós falamos, a gente teve aí a mudança de lei, né, a nova Previdência, a Lei 3.954, de 2019, né, e que se colocava a questão do militar, ele estar, se fosse militar temporário, isso aí foi super discutido, o militar temporário, que faz parte, inclusive, desse fronte aí, que nós estamos falando da Polícia Militar, nós estamos falando das Forças Armadas e dos militares temporários. Sim. E aí, os militares temporários, houve uma grande celeuma, por quê? Porque antes dessa nova lei, o militar, se ele tivesse apenas com o problema na questão militar, ele poderia ser reformado. Com essa nova lei, não. Essa nova lei, ela pede que o militar, ele tem que estar inválido para a vida civil e para a vida militar também, para ele conseguir essa reforma. Sim. Em relação aos militares temporários. Quanto aos militares em relação a acidente e saúde, não só devem, como eu vou lhe prevenir que vão ter muitos processos e muitas queixas vindas de policiais militares e talvez das próprias Forças Armadas em relação à questão da Covid. Porque a Covid é o momento que eles estão impossibilitados de dizer não, obviamente porque o militar ele já se faz militar sabendo que ele está à disposição da sua nação. Então, eu tenho certeza que esses militares, eles deverão ter as suas licenças corretas, licenciados, eles devem ter as suas reformas corretas, os seus direitos de uma patente acima na reforma viabilizados e, no mais, as situações indenizatórias que também vão ocorrer. E isso aí é um ponto que a gente sempre tem batido, que os militares, eles, agora, nesse momento, eles estão, acho que até com ato de coragem, doutor, tendo mais vontade e esclarecimento de procurar os direitos deles. Doutora Valéria, em São Paulo,
nós temos as forças da Polícia Civil, e aqui também tem a Polícia Científica, né, que é um diferencial. Então, entre científico e civil, uns 35 mil de contingente. E na Polícia Militar, com a maioria de praças, a gente tem mais de 95 mil. Aí no Rio de Janeiro deve ser uma coisa perto de 45 mil, as duas. Sim. É mais ou menos isso? Sim, mais ou menos. E na verdade, assim, uma coisa muito importante falar, que a gente fala... porque quando a gente falou do Covid, as pessoas falaram assim, nossa, mas as forças especiais... Não, mas é muito, muito importante falar que também, numa ação da federal, os militares, eles estão nessa função também, inclusive até nos próprios hospitais, né? Sim. Nos hospitais que foram formados. Então, é muito importante frisar que as Forças Armadas estão fazendo um trabalho belíssimo, junto com o Corpo de Bombeiro e junto com as Forças Especiais nesse momento. É importante a senhora falar isso, porque também eu citei esses números sem citar o contingente do Exército da Aeronáutica, né? A Aeronáutica tem os hospitais, né, de base, né? Aliás, baseados todos, são hospitais de base que são ligados, inclusive, alguns à Cruz Vermelha e tal. Mas, pontualmente, porque, na verdade, a gente não tem o número certo do que está acontecendo com eles. A gente sabe, por exemplo, da área da saúde, os enfermeiros. Em São Paulo, semana passada, na Zona Leste, morreu um médico de 36 anos. Mas militar, sim, evidentemente, né, tanto faz, seja do Estado, seja o militar da Federal ou das Forças Armadas, eles não reclamam, não estão falando nada, e possivelmente esses que estão na rua devem estar cheios de problemas. Né? Na verdade, assim, isso não é uma informação oficial, mas eu estou dando uma informação jornalística, mas de órgãos que realmente são pontuais no sentido de dar uma notícia. No Rio de Janeiro, em março, já tínhamos uma volta de 400 militares já com o Covid, tá? E o que acontece? Mediante a isso, eu tive uma visão muito até a minha amiga querida, a doutora Alessandra Minarella, está pontuando uma coisa muito bacana aqui, eu ia falar. na live, que na verdade os números não são reais, né? A gente tem essa convicção, infelizmente, que o número não é a realidade. Por quê? Nós, na verdade, temos que perceber o seguinte: quando a gente fala de militar e a gente fala dessa hierarquia toda, existe ainda a questão do temor e a questão de algumas coisas que são abafadas. Mas é muito importante você falar isso aí, porque eu notei que dentro da rede social nós começamos a ter denúncias muito pontuais dos militares, principalmente dos militares da Polícia Militar, em relação ao Covid, e também a questão das famílias. Porque é uma coisa muito engraçada, né? Eu comecei a perceber, e eu até, né, gostaria que até você desse a tua opinião, acho que apesar de estar, né, me entrevistando, a gente vai trocar essa bola, é o seguinte: os enfermeiros, médicos, assim como os militares que estão nessa linha no front, como a gente fala, eu acho que eles mereciam, inclusive, nesse momento, o governador deveria perceber que eles deveriam, inclusive, ter um adicional, algo mais que desse notoriedade, que desse destaque ao trabalho dessa função específica. E então eu percebo que, além do medo que existe, porque a doença ainda para nós é muito nova, e eu entendo que a gente não tem a proteção total e que ele realmente tem protocolos mínimos. Mas veja bem, caramba, né? Que aí a gente chega nos direitos humanos de falar assim: vamos dar valor aos bons policiais, vamos dar valor às Forças Armadas, vamos dar valor aos médicos
que estão nesse momento na peleja, porque nós podemos ficar em home office, nós podemos ficar em casa, mas eles não têm essa possibilidade. Com certeza. Eu queria falar, inclusive, doutora, que até a Ana Paula está aqui também, né? A Dami, que ela também tem um canal aqui muito bom na área de esporte. Está aqui a doutora Adriana Durso, né? Que é filha de um grande amigo meu, né? O doutor Luiz Flávio Borges Durso, do Humberto Durso, família que eu convivo há anos. Foi presidente da nossa amigo, que inclusive manda um abraço para a família, que é maravilhosa. Quem conheceu o doutor Humberto, né? O pai, né? O avô de Adriano, como foi colega do meu pai em São Francisco. Mas deixa eu até perguntar, né? Tem um pessoal de Florianópolis aqui, ó. Esses meus profissionais estão sofrendo preconceito por estar cuidando de pacientes. Deixa eu ver que profissão deve ser também a questão dos militares, né? Mas o que eu queria lhe dizer é que, por exemplo, a gente que fez o Exército, os protocolos nossos, né? A gente fica recluso, não se reclama no Exército, com penalidades, né? Agora, o que a senhora está falando é extremamente importante, porque eu vi a GCM aqui em São Paulo, numa reunião, para a saída de rua, aliás, amigos meus, né, comandante aqui do município é meu amigo, também de Guarulhos, eles também estão preocupados com os protocolos. Saem, às vezes, sem o condicionamento total, quer dizer, a máscara. E o que a senhora fala é uma grande verdade. Hoje, falando com o doutor Rubens Calvo, né, que está na linha de frente aqui em São Paulo, em alguns hospitais, da Zona Norte, inclusive, ele fala, olha, Walter, a gente não conhece por completo a reação do vírus. Olha que situação estressante. Não se sabe que tipo de reação que ele vai se portar. Ele pode vir por um ataque cardíaco, ele pode vir por uma insuficiência respiratória, pode se engrossar o sangue, porque isso é uma coisa que estão apregoando, dizendo o seguinte, olha, houve um decreto, principalmente aqui de São Paulo, dizendo que tudo é Covid-19. Na verdade, é porque não se tem uma linha final total dele. Você só vai diagnosticar isso na hora que o exame sai. E aí, infelizmente, o óbito já se deu. Na questão dos militares, a gente não sabe nem quantos foram, porque é de militar não reclamar. Ele está servindo a pátria, o Estado, ao cidadão, né? Sofre ali, toma tiro, e eles não têm, às vezes, a senhora sabe muito bem, que o militar, ele, às vezes, e muitas vezes, na hora que ele faz uma ação né, de rua, tem a execução, às vezes morre alguém, onde ele vai na justiça comum, né? Então, eu avalio muito bem o que a senhora está falando. É preciso ter não para este que já está, né, tá no DNA dele tomar o peito à bala, agora com o vírus, né, essa situação recorrente, mas o que é interessante ver é como fica a família desse policial, que muitas vezes tem um salário muito menor do que os outros e faz de coração aquilo, né? A média é sempre muito baixa, principalmente aqui em São Paulo. São Paulo, por um contingente tão grande, o salário do militar e do policial, eles são menores que talvez do resto da outra federação. Desculpado do Rio de Janeiro, que às vezes nem estavam recebendo o salário deles, né? E uma coisa muito bacana, eu costumo sempre fazer um paralelo sobre as questões que ocorrem, porque umas estão ligadas às outras. Na questão da nova Previdência, né? Nova Previdência, foi questionado muito a Lei 3.954, a lei está fresquinha, a lei está fresquinha do final do ano, né? Então, o que acontece? A gente né, discutiu por quê? Porque, na verdade, os militares começam, por essa lei, ter a primeira lei de amparo social. É muito bacana, né? Poxa, amparo social, né? Na verdade, eu não tenho uma contribuição de previdência, mas nesse momento eu tenho um amparo como militar. Excelente. E aí as pessoas, nesse debate da nova Previdência, e eu vou chegar onde que tem a ver com o que a gente está falando, as pessoas debatiam muito. Poxa, mas olha só, foi dado adicionais para quem tinha uma hierarquia muito alta, as pensionistas começaram a ter que contribuir, a contribuição da pensionista que não existia.
Mas vamos lá, o tempo de aposentadoria, o tempo de trabalho do militar se tornou maior, mas eu sempre vejo a coisa pelo ponto de vista positivo. Quando a gente tem uma lei de amparo social aos militares que equiparam, ao Corpo de Bombeiros equiparam, através do princípio da isonomia, equipara o Corpo de Bombeiros, as Forças Armadas e as Forças Especiais, nós já começamos a perceber que nós vivemos um momento que os policiais, eles começam a gritar, começam a ser ouvidos, tanto que dentro do, querendo ou não, em termos federativos, nós conseguimos ter essa lei 2019, que inclusive ampara o militar em vários adicionais aí, o que não falta é adicional. Então, aquela pergunta que você fez assim, poxa, será que eles ainda estão calados? Eles estão calados, mas eles já estão, de um ano para cá, se mostrando bastante. E a gente vê, eu falo que essa lei de 2019, ela dá um caminho aos direitos humanos dos militares. Doutora... E que tem a ver realmente das pessoas reclamarem, dos policiais reclamarem. Certa vez, não posso falar... em 2014, em decorrência da minha campanha, e aí não tem como eu não citar isso, eu, conversando com alguns militares, até para desvincular um pouco do tempo de hoje, eu perguntava por que era tão difícil a recolocação do reajuste salarial deles. E aí, evidentemente, uma coisa que foi a surpresa, que a gente não sabe de tudo, só deve conhecer melhor, é porque, assim, você não tem um estatuto, você não tem uma linha de ascensão na carreira para ele poder fazer cobrar. Como ele está sujeito à questão do que o militarismo faz, ele não pode nem reivindicar um salário melhor. Então, ele não tem, por exemplo, tem associação, tá, mas não tem, vamos dizer assim, um estatuto mais que você é sindicalista, né, que você pode... Não está investido nisso. Então, nós temos associações, mas eu entendo isso. A gente fazemos um trabalho de formiguinha em relação à questão dos direitos dos militares. Mas eu acho que a gente já evoluiu bastante e eu acredito que, inclusive, não posso deixar de citar isso, nós temos um presidente militar. E, querendo ou não, eu acho que isso aí foi um ponto positivo, porque deu uma abertura para eles falarem. Sim, sim. E o que eu acho importante muito nessa questão da Covid é o seguinte, nós estamos humanizando os militares também. Eles estão sendo equilibrados, né, doutora? Estão sendo extremamente equilibrados. Se pensar uma coisa, você pode ver o nosso vice, conheci Mourão, né? É um sujeito extremamente equilibrado, fala 5 línguas, ele é realmente fronteiriço, né, que a gente fala, porque ele esteve no Amazonas, conhece do que está falando, é um sujeito que se coloca na hora certa, né? Estou falando especificamente ele, porque é um exemplo, né? Como a maioria... Na verdade, sim. E como a maioria dos comandantes que eu conheço, generais aqui em São Paulo, são extremamente equacionados, o que não tem nada a ver com a questão do AI-5, da questão daquelas polícias que tinham para lá, que tinham pessoas infiltradas, uma coisa totalmente diferente da época do meu pai, que foi CPUR, o Marco Ojoró está aqui nos vendo, foi CPUR em torno de 87, eu fui de outra turma, Fabri. Então, assim, há de se fazer essa diferença, né? Existe o respeito, existe gente boa, em todos os lugares, existe um conflito político. Vou colocar assim, eu acho que no fim a política termina atrapalhando tudo. Quando é uma questão de política pública, que é o que a senhora faz, aí é excelente. Eu não queria deixar de perder essa oportunidade, porque a minha família, doutora Valéria, ela trabalhou muito. Minha mãe trabalhou com projetos grandes, com a deputada Essi Ayala, ela foi a propulsora do projeto para tratamento de drogas, né, para quem usava drogas, e a questão da AIDS aqui em São Paulo. A gente teve primeiro pontapé, foi minha mãe, a deputada Essi Ayala, que fizeram, inclusive reconhecido pelo próprio governador do estado, ao momento do falecimento dela.
Mas o que eu queria perguntar para a senhora, que a gente convivi bastante, fui para a Cracolândia, fiz trabalhos lá dentro pesados, fiquei 25 dias lá dentro pela Comissão de Segurança Pública, passando um relatório aqui, junto com o nosso presidente, que é o Alex Gonçalves, para fora do país e para a OAB. O que a senhora tem feito, o que a senhora tem trabalhado aí, que eu vi que também a senhora trabalha, essa questão das drogas no Rio de Janeiro, né? Que é também o primeiro estado. Na verdade, a gente tem uma comissão, eu sou coordenadora da subcomissão de drogas e segurança pública. E é muito difícil, né, nós falarmos de droga e segurança pública e tirar essa carga muito negativa do viés, tanto só dos militares das Forças Armadas, daquele militar que pune, mas inclusive do militar, da polícia militar, que só usa o enfrentamento. E eu tenho tentado levar para a nossa OAB. Eu, inclusive, hoje tive o prazer de falar no Zap com o doutor Luciano Bandeira, que mandou um abraço para ti. E eu tenho um presidente que ele é extremamente aberto para todas as comissões. E quando eu estive no gabinete dele, eu resolvi falar assim, como é que eu posso fazer esse tipo de trabalho? E eu por intuição e por ter pessoas amigas que me ajudaram, a minha preocupação primeira foi mostrar que nós temos um problema de segurança pública, que nessa segurança pública não tem como nós não falarmos do pilar da educação e da saúde, mas levar para a OAB, muito pontual falar isso, levar para a OAB a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Batalhão de Choque, o BOP, e mostrar para nós, como sociedade, quais são os percalços dele também nessa luta. E muito mais, é uma coisa muito engraçada de falar, que na verdade é o seguinte, existe um mito, né? Que o policial, ele quer estar no enfrentamento, mas não. Ele é o primeiro que torce por uma estrutura maior de inteligência, estrutura melhor de sociedade. Então, eu tenho estado nos batalhões e tenho procurado a ver, e os comandantes 01 são os primeiros a falar para mim. Nós queremos não só um trabalho mais humanizado, mas nós queremos que eles percebam que nós não queremos matar, inclusive quando a gente fala de droga. Então, é uma questão de... Você falou uma coisa muito séria. É uma questão política, sim. É uma questão política, é uma questão de boa vontade, sim. Inclusive, Walter, eu posso falar para você que nesse caminho existe também uma interação muito pontual do setor privado e do terceiro setor em nos ajudar nesse caminho também da segurança pública e das drogas. Olha, inclusive falando de setor privado, está aqui o doutor Rui Cabral. Eu gosto de citar, viu, doutor? Me permita, viu? Doutor Marcelo está aqui também. A Ali Minari, que é a sua colega daí, que agora descobrimos. Doutor Douglas, aqui de São Paulo, excelente professor. Doutor Marco Kojorowski, vice-presidente da OAB Tatuapé. Marcelo Achiara. Valux, Nuno, o doutor Rui Cabral. Eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha. São dois assuntos. Aqui uma das minhas plataformas lá de 2014, terminou sendo empregada aqui, e aliás foi um momento de transição também do governador em transição do Márcio França, discutiu com a polícia aqui civil, com a delegada presidente do sindicato, né, que é a doutora Raquel, a proposta da questão da separação da secretaria das duas polícias, sendo que a Polícia Civil deveria ficar com a Secretaria de Justiça, que a finalidade dela é coligada, né, questão de levar o QEB e tal, e a de Segurança Pública carregaria a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, a Polícia Científica aqui de São Paulo, né? O governador João Dória, ele deixou as duas coisas dentro da mesma secretaria, criou subsecretários, não é bem o nome que tem, mas
Como é que a senhora vê essa situação aí no Rio de Janeiro? A senhora vê pertinente? E também a unificação das polícias, tão discutido, né, esse protocolo, 4 anos atrás. Na verdade, até ano passado, nós tínhamos a Secretaria de Segurança Pública. Uhum. Inclusive, eu fui muito bem recebida, inclusive fui pesquisar lá dentro a questão dos projetos e saber como estavam sendo viabilizados os projetos em relação aos militares, em relação à questão da droga no Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, eles já estavam praticamente um pouco antes dessa cisão. Entendi. De exterminarem a Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, no ponto de vista técnico, ou, digamos, por especialistas mais avançados que eu, posso te dizer que a Secretaria de Segurança Pública ficou politizada, e segundo as informações que eu tenho, virou um cabide de oportunidades, não em termos de moralização do trabalho do policial. Uhum. Então, eu creio que... Eu conversei com muitas pessoas em relação a termos de segurança pública que entendem. E 80% das pessoas falaram que foi a melhor coisa que o governador fez foi extinguir a secretaria, né? E colocar 2 pilares que seriam os 2 secretários, o da civil e da militar. Uhum. E eu acho que, de uma certa forma, eu acho que isso aí está funcionando muito bem no Rio de Janeiro. Ah, que bom. Que bom. Eu também concordo. Sim, e na verdade eu acho que até porque foram bem selecionados, e o trabalho, eu acho que, na verdade, assim, eu vejo um trabalho muito positivo da Polícia Civil com a Polícia Militar no Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Eu acho que engraçado, eu acho que a questão maior que a gente tem, e aí eu não vou falar só em termos de Rio de Janeiro, a gente não precisa entrar em política, mas a gente vai entender. Aonde está o dinheiro? Yeah. E das verbas, porque, na verdade, assim, se a gente for pensar, 2 vezes 2, 4, e a gente vai pensar assim, hoje a gente tem o corona, amanhã a gente vai ter uma outra questão do Rio de Janeiro, de São Paulo, que precisa ver. Então, o que acontece? Eu sempre debati, dentro de algumas palestras que eu fiz, inclusive na nossa OAB, em relação às verbas que são conduzidas por verbas federais, verbas municipais, verbas estaduais, e, estranhamente falando, que a gente tenha, por exemplo, a Polícia Civil, que a gente tenha que ter doação de computadores. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Né? Então, assim, toda essa estrutura, poxa, onde que estão essas verbas? Por que se tem tanto dinheiro distribuído, mas no funil, no final, não chega? E eu acho que, assim, não sendo uma questão de apologia política, pelo contrário, é uma questão social, é o seguinte, tem 2 coisas que eu acho que... Tem 3, que é o pilar da nossa questão. É a educação, é a saúde, e a gente saber o seguinte, diga não à corrupção, uhum, e diga sim às verbas para que a gente possa ter um efetivo melhor. É isso que acontece. A senhora está falando uma coisa extremamente importante, de novo. Eu acho que aí eu tiro o chapéu para o nosso juiz, o juiz Sérgio Moro, né? O ministro, coitado, na função do ministro, ele já não... Desculpa até o coitado, mas ele não conseguiu desempenhar, que é a questão da corrupção, né? Porque hoje a gente está passando tudo isso, doutora, você só concorda, porque não houve investimento necessário, o investimento para a saúde, para a segurança,
para a educação, né? E aí eu pontuo bem, saúde, segurança, é o que eu já falou, porque assim, no momento que essa situação se deflagrou, o exército nosso, que é muito capacitado, devia ter tido uma hora de dizer, ó, fecha fronteiras, né? Que é o, né? Os policiais militares que estão na rua todo dia, civil, ó, a Guarda Civil Metropolitana, bombeiro, imagina que de bombeiro aí não deve ter pego esse vírus, né? No atendimento aí das funções que está mais prático na rua, o que essas famílias não devem estar sofrendo aí, não falam, né? Deveriam ter usado a capacidade deles para empreender, e aí a gente não teria problemas, né? No investimento aos hospitais e no investimento à segurança. O que a senhora falou é prioritário. E é claro, evidentemente, que a educação anda junto com tudo isso, né? Mas é pontual, doutora, é pontual. A gente só está nessa situação porque lá atrás foram avisados e ninguém fez nada. Abriu-se carnaval, não foi isso, doutora? Abriu-se escola de... Agora estão falando de escola de samba de novo para sair. O mundo não é mais o mesmo. Eu não sei de onde estão tirando essas coisas, né? O mundo mudou, ninguém surgiu com uma fórmula mágica para mudar essa situação. E eu queria até entender, só não acha que as nossas forças, e aí eu digo no geral, elas têm uma expertise para poder fazer, inclusive, esse tratamento? Eu não estou falando para prender gente na rua, montar guarita para parar carro, dizer, você está fora da rua, isso aí já é a final da história. Mas se dessem capacidade, material e capacidade para eles, eles estavam ali tirando temperatura, orientando, né? Dando máscara. Exatamente, que eu acho que é uma questão assim, de colaboração. As Forças Armadas, nesse momento, elas estão atuando mais, eu vi na questão dos hospitais, né, dos laboratórios, inclusive as Forças Armadas nos translados, inclusive dos aviões, né, da Força Aérea. E o que eu acho, assim, se a gente for ver da época de alguns anos para cá, as Forças Armadas elas têm sido muito mal usadas. É como a gente está tendo um papo informal, eu posso até falar assim, mal usadas. Muito, assim, a gente fala assim, concordo. as Forças Armadas, a questão se a gente for entrar na questão das drogas, por exemplo, das fronteiras, né, e do crime da lavagem do dinheiro, então, assim, eu sempre notei que, inclusive eu tenho um irmão que é militar de carreira, e eu sempre lembrava que quando ele era menor, que eu fui acompanhando o militarismo, o militar não tinha muito o que fazer ali. Ele não tinha muito o que fazer. Ele ficava dentro dos quartéis, ele ia estudando, estudo militar de engenharia, etc. e tal, mas ele efetivamente no front ele não tinha muitas questões. De uns anos para cá, inclusive o próprio presidente, quando teve a questão lá do Ceará, por exemplo, né, do motim, ele chamou as forças militares para entrarem em combate, para ter uma base melhor. As forças de segurança. E eu acho que, nesse momento agora, e a gente tem que analisar muito que eu tenho certeza que os militares das Forças Armadas estão muito felizes porque utilidade muito grande em termos da Covid e em termos também de ser mais útil para a sociedade. Com as expertises que eles têm, né? Não, é militar só para guerra. Não é. Vamos tentar, no momento de paz, utilizar nossas forças de uma maneira que possibilite, porque são pessoas assim que querem ajudar a sociedade. Agora você entrou numa seara, acho que dá tempo da gente entrar, mas pode ser uma colocação. O militar mesmo não quer nada de AI-5, porque isso AI-5 foi uma temeridade. O que eu penso, já estou afirmando, mas, enfim, o policial militar, ele não quer essa situação, vamos tomar o Brasil de assalto. A senhora acha isso? Não. Eu acho absurdo, eu nunca escutei o militar falando isso. Eu falo para ti, a gente não tem lado. Né? Eu sempre falo que quando eu analiso os direitos humanos da sociedade, direitos humanos do detento, da família do detento, do policial, a gente não tem que ter lado. E é uma coisa muito interessante que você fala com muita propriedade, porque assim,
nós já fomos passando décadas, nós não, se você for conversar com os batalhões e com os superiores, nós falamos assim, que eu acho que com raríssimas exceções, que aí deve ter uma mente um pouco deturpada, mas ninguém pensa não, na questão do militar que manda matar, que o militar que conduz, né, que fala assim, ou é para a direita ou para a esquerda, então você morre, né? Vamos dizer, abominamos a questão da força, usar a força, né, em causa própria em relação a um posto, jamais isso. E é isso exatamente que a polícia não quer. E eu vou até te falar mais. A polícia que mata e a polícia que quer matar, e esse foco de me matar, eu te falo que, inclusive, nas forças especiais, são os militares que os próprios policiais militares, os oficiais não querem. Que são os militares que saem por uma conduta de virar milícia. Então, a gente tem que pregar o seguinte, a gente quer a boa polícia, a gente quer o bom militar, e o militar que a gente quer, e o militar que tem hoje um viés democrático, não é um viés de repressão. Com certeza. Só está certo de novo. Eu queria até... Está faltando acho que poucos minutos. É uma pena, viu? Que eu queria falar de índice. Eu queria falar dos índices da criminalidade, o relatório anual de segurança pública. Quero fazer uma outra live falando disso, pontual, assim, porque tem muito aspecto ali das localidades, aí do Rio deve ter um monte, né? Mas eu queria, no finalzinho, doutora Valéria, porque para o Instagram não nos cortar, né? Claro. O Instagram aqui é militar, na hora ele fecha, acabou, né? Eu queria só perguntar para a senhora o seguinte, eu tenho visto e me irrita muito, meu pai lutou inclusive na guerra, me irrita muito esse cidadão que ele instiga um militarismo inexequente, é inexistível, né? Se eu posso colocar dessa forma. Eu tenho visto na rede social dizer, não, vamos fechar o STF, bota 2 caras lá para segurar. Aliás, até o filho do presidente falou isso, e ele não é militar, ele é escrivão, né? Tá como vereador, o outro tá como... Mas tudo bem, não é militar, né? Que nem a gente foi. E eu vejo um cidadão que não é militar, e se prontificar e aguerrido como se ele tivesse entrado no exército. Muitos deles saíram pelo excesso de contingente. Aliás, a grande maioria. O que desprestigia muito tudo, por exemplo, eu servi, os colegas serviram, entendeu? O que a senhora acha disso com relação a isso? Já der seu fechamento, porque eu não quero que seja... A gente imagina, eu acho que o que a gente tem que pregar sempre é a gente pensar numa política de segurança pública positiva, nos bons militares, e a gente acabar com esse viés do que o militar é o mal que mata e que está matando, sai matando, está dando tiro. A gente tem que culturalmente já tirar disso. E eu acho que sim, que a gente tem que fiscalizar dentro das forças os militares que chegaram ali para usar força, para matar, porque não é essa a questão, não é isso que nós queremos. E eu acredito que com o tempo, eu acho que a gente vai ter aí, eu acho que a gente já está tendo uma abertura muito grande em relação aos militares, para eles estarem com um fator mais importante, que é a humanização deles. Doutora, eu quero, agora a gente já está encerrando, queria agradecer muito, eu acho que uma mulher estou numa comissão tão importante, num estado, que eu falei com a senhora, estado de minha mãe é carioca, né? Eu fui porta-voz da Cruz Vermelha, presidente interino. Fico feliz de ter a senhora aí, inclusive na comissão que eu participei por mais de 20 anos, Comissão de Segurança Pública. Agradecer a senhora o trabalho que a senhora está fazendo com a parte de drogas, porque ninguém pensa uma doença, né? E as pessoas precisam de políticas para melhorar, e gente que trabalhe isso. E a sua participação aqui com a gente. Tem mais gente entrando agora, mas pena que a gente está terminando a live. Eu vou agradecer. Primeiro eu quero agradecer a você. Quero agradecer, inclusive quando eu vou a São Paulo, eu sou muito bem recebida por todos vocês. A OAB de São Paulo sempre maravilhosa comigo. E as pessoas que estiveram com a gente nos prestigiando, que eu acho que é um papo, não é um papo para quem entende, é um papo para todos, porque nós estamos no mesmo barco.
É verdade. E fico à disposição. E fiquei muito feliz e honrada de estar junto com você essa noite e com as pessoas que estão aqui com a gente, que é um bate-papo muito positivo para a nossa sociedade. Olha, a senhora é de extrema inteligência, eu quero lhe convidar. Aqui é um bate-papo informal, mas vai para a TV, vai também lá para as nossas redes sociais. Daqui uns 20, uma hora deve estar já no Facebook, mas agradecer, viu, doutora? E desejar com muita fé, muita sorte para o povo carioca, povo de minha mãe, povo da senhora. As mulheres daí são aguerridas, né? Não que as aqui não sejam, mas como minha mãe é carioca, né? São mulheres, né, aguerridas. E aí a prova está aí. A senhora está comandando uma comissão que é uma comissão, dita assim, muito mais masculina do que feminina, né? Mas parabéns e fé para a gente sair desse tempo difícil que a gente está vivendo. Muito obrigada, momento de união, e agradeço a você e a todos que me ouviram. Obrigado, viu, doutora? Sinta-se convidada. Aqui o pessoal está aqui, advogado militar, Raquel Andrade, parabéns. Tem uma turma boa aí de militares, inclusive de advogados militares que veio te prestigiar e vão estar te prestigiando nas outras. Então, eu não falei tudo, a senhora peça escusas aqui desse jornalista já antigo, o cabelo branco já até vale, né? Meu avô que falava, eu já estou velhinho, já posso falar as coisas mais erradas. Um abraço, viu? Um abraço, a senhora é um anjo. E a quem nos visitou. E esteja convidada a voltar. Vamos sim. Abraço. Abraço.